Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo um resumo das principais notícias da semana. Vamos lá, então? E olha só, a gente começa falando de economia. O Pix deve ter novidades nos próximos meses. O Banco Central está desenvolvendo um sistema para pagamentos por aproximação com o celular. Confira. O presidente do Banco Central do Brasil, Campos Neto, declarou nesta terça-feira que está sendo feita uma parceria com o Google Pay e Apple Pay para que possa tornar possível fazer pagamentos no Pix por aproximação usando o celular. Campos Neto afirmou ainda que uma das razões das pessoas preferirem usar o cartão de crédito ao Pix é a facilidade da ferramenta de aproximação. Ele também defendeu o diálogo entre países para uma evolução global nos sistemas de pagamento instantâneo. O Banco Central informou na última sexta-feira que as transações via Pix registraram um novo recorde, com 206 milhões e 800 milhões de operações em um único dia. Segundo a instituição, as transações somaram mais de 90 bilhões de reais. O valor também é recorde. Vamos continuar falando de economia. Em apenas 6 meses, a venda de veículos 0 km atingiu a marca de 1 milhão de unidades. E esse é o menor período desde 2019 para alcançar essa marca. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, mais de 929 mil unidades foram vendidas de janeiro ao final de maio. As vendas de veículos novos somaram no mês de junho 70 mil carros, o que corresponde a 10 mil veículos emplacados por dia. Dessa forma, o setor alcançou a marca de 1 milhão de carros, 0 quilômetros vendidos em 2024. No ano passado, essa marca foi atingida apenas no mês de julho. Segundo os dados, os carros mais vendidos em maio deste ano foram o Volkswagen Polo, o Chevrolet Onix e o Hyundai HB20. A última vez que a marca de 1 milhão de carros vendidos foi atingida em menos de 6 meses foi em 2019. E agora uma notícia que causa preocupação. Isso porque o endividamento das famílias brasileiras cresceu pelo terceiro mês seguido. 78,8% dos lares brasileiros têm algum tipo de dívida. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. Há quase 2 anos não se viu um número tão alto de famílias com dívidas. É o que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que foi divulgada nesta segunda-feira. A pesquisa considera endividados aqueles que possuem qualquer dívida, ainda que não esteja em atraso. O cartão de crédito é a principal forma de endividamento das famílias. 86,9% das contas a serem pagas pelas famílias estão relacionadas ao cartão de crédito. Em seguida, estão as contas referentes aos carnês de prestação e as dívidas adquiridas por meio de crédito pessoal. Um destaque positivo está no número de endividados por cheque especial. Apenas 3,9% das famílias brasileiras estão como usuárias desse tipo de crédito. É o menor número percentual desde o início da pesquisa em 2010. Veja os números da pesquisa. Em maio de 2024, a taxa de famílias com dívidas foi de 78,8%. Em abril, este número era de 78,5%. A pesquisa informa ainda o número de famílias que se declaram muito endividadas, 17,8%. E as inadimplentes, que são as que têm contas em atraso, representam 28,6% das famílias brasileiras. E já faz tempo que uma lei da Anatel proíbe aquelas ligações incômodas de telemarketing, aquelas que são feitas por robôs. Mas a prática continua. E o problema é que os consumidores reclamam bastante, mas quase ninguém procura os órgãos competentes para garantir
os seus direitos. Quem nunca recebeu ligações de empresas oferecendo produtos, serviços e, por muitas vezes, apenas chamadas onde não se ouve nada do outro lado da linha e, por fim, a chamada é encerrada. Essas ligações inoportunas acabam com a paciência de qualquer um, não é mesmo? A maioria das ligações são realizadas por robôs ou bots, que são utilizados por empresas de telemarketing para disparar contatos em massa com possíveis clientes. Em 2022, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, protocolou uma lei que as ligações de telemarketing precisam começar com o prefixo 0303, para que o cliente do outro lado da linha possa identificar e atender ou não a ligação. Por conta disso, muitas empresas começaram a burlar o sistema, depois que a Anatel passou a bloquear usuários que realizam mais de 100 mil chamadas diárias com duração de 3 segundos. Quanto a essa lei que faz a proibição, as empresas elas não devem fazer as ligações recorrentes. Então, elas devem procurar outros meios, buscar pessoas mesmo e deixar de forma idônea, de buscar de forma legítima, ligar para a pessoa que você vai fazer uma venda e antes ter autorização, que é o consentimento legítimo desse cidadão. Uma outra lei, esta estadual, proíbe que as empresas de telemarketing utilizem programas automatizados para realizar ligações aos moradores de Mato Grosso do Sul. E se aplica a todas as empresas que realizem vendas, ofertas ou propagandas de produtos ou serviços por telefone. Com isso, as ligações indesejadas de 3 segundos ou mais, sejam elas repetitivas ou pré-definidas para fins comerciais, estão proibidas no estado. O cidadão que se sentir lesado com várias ligações no dia, ele pode procurar o PROCON, fazer a reclamação diretamente e, se ele tiver algum tipo de prejuízo financeiro, pode tomar medidas judiciais e, juntamente com a ANPD, buscar também intervenção naquela empresa que fez essas ligações recorrentes. No caso de descumprimento da lei, o infrator estará sujeito às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD ela traz várias penalidades. Uma delas, que eu posso citar aqui, seria a multa em cima do faturamento, 2% do faturamento da empresa. Além de suspensão das atividades, suspensão do tratamento de dados, A mais grave seria o reputacional. A imagem da empresa ela fica agravada porque ela está em desacordo com a lei. Embora a insatisfação com essas ligações seja muito grande por parte da população, o PROCON, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, não recebe praticamente nenhuma reclamação formal contra essas empresas. A partir do que o consumidor venha no PROCON, faça o registro, o PROCON toma as providências, chama a empresa que está efetuando essas ligações que não eram para ser feitas, e pode, afinal, até aplicar uma multa, uma sanção, melhor dizendo, e vai parar com isso, vai diminuir, até outras empresas vão acabar também diminuindo isso em relação aos consumidores, Rosemar usa como exemplo a lei para as filas em instituições bancárias, estipulando um tempo máximo para a permanência no local até o atendimento. O PROCON, ao longo do tempo, conseguiu fazer essas fiscalizações e o consumidor ajudou pouco e poderia ajudar mais. Então, são leis que pensam no coletivo, mas na hora da aplicabilidade dessa lei também tem que ter a participação da sociedade, dos consumidores, para a efetivação do cumprimento dessa lei. E o governo do Rio Grande do Sul lançou nesta semana a campanha Mochila Cheia para pedir doação de livros e material escolar para crianças e jovens da rede estadual de ensino que foram afetadas, claro, pelas enchentes. A meta da Secretaria Estadual da Educação é arrecadar o suficiente para montar cerca de 100 mil kits escolares completos, que possibilitem que os estudantes voltem às aulas em boas condições. Entre os itens sugeridos para doação estão mochilas, cadernos, conjuntos de lápis de cor, apontadores, giz de cera, canetas, estojos, lápis preto e lapiseiras, caixas de grafite, borrachas, calculadoras, réguas e garrafinhas. O acervo das bibliotecas também necessita de doações. A Secretaria estima que será necessário recompor o acervo de pelo menos 138 mil bibliotecas-escolas que foram destruídas pelas enchentes nos municípios gaúchos.
São necessários mais de 48.500 títulos da literatura nacional e literatura estrangeira em bom estado. A meta é arrecadar cerca de 5 exemplares por aluno e atingir a meta de 245 mil livros. 1.086 escolas estaduais foram afetadas pelas fortes chuvas em 255 cidades. Essas unidades foram danificadas, têm problemas de acesso ou estão servindo de abrigo emergencial a famílias que foram forçadas a deixar as próprias casas. De acordo com o boletim do governo estadual, 94,2% do total de escolas estaduais já retomaram as atividades, com 92,8% de volta às salas de aula. E ainda falando do Rio Grande do Sul, de cada 10 gaúchos, 9 estão sofrendo com ansiedade após a tragédia no estado. Olha que número alarmante. É o que mostra um estudo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em parceria com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Até o momento, já foram analisadas cerca de 1.000 respostas de um total de 2.500 entrevistas, que foram feitas pela equipe da Universidade e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. As pessoas relatam problemas como o transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e esgotamento profissional, o burnout. 9 em cada 10 moradores do estado do Rio Grande do Sul dizem estar sofrendo pelo menos de uma destas doenças de saúde mental. Os questionários da pesquisa foram aplicados ao longo de 3 semanas e mostram que 91% das pessoas estão com ansiedade, 60% com burnout e 50% com quadro de depressão. A pesquisa ainda está em andamento e deve ser aplicada em moradores de outras regiões atingidas. A psiquiatra Simone Hauck, professora e coordenadora do estudo, está usando suas redes sociais para convidar a população a participar. Olha só que notícia legal. Pela primeira vez na história, uma cirurgia é realizada com um paciente e um médico em continentes distintos. O procedimento foi feito por meio de um robô e conexão 5G. O paciente estava em Pequim, na China, e o cirurgião em Roma, na Itália. A uma distância de mais de 8.000 quilômetros, o médico realizou uma cirurgia de próstata de forma remota e conseguiu remover um tecido tumoroso do chinês. Em uma sala especializada e equipada com telas que exibem imagens do paciente em tempo real, o doutor Zhang Shi operou um console cirúrgico conectado a um conjunto de braços robóticos turbinados com conexão 5G e internet por fibra ótica. A cirurgia foi um sucesso e o paciente passa bem. Essa é a primeira vez na história em que uma cirurgia é realizada com paciente e médico em continentes diferentes. Por isso, o procedimento foi transmitido ao vivo durante uma conferência médica em Roma e impressionou os profissionais presentes. Segundo a rede estatal chinesa CCTV, a cirurgia nessa distância só foi possível devido à ostensiva cobertura da rede 5G na China, o que fez com que o comando do cirurgião na Itália e a resposta do robô em Pequim acontecessem praticamente de forma simultânea. Sobre esse assunto, eu conversei com o Dr. Bruno Benigno, cirurgião uro-oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, que tem mais de 10 anos de experiência em cirurgia robótica. Ele comentou o feito alcançado pelo médico chinês com a união de forças entre Itália e China e também falou sobre os desafios que a medicina ainda tem pela frente para que essa tecnologia possa chegar cada vez mais longe e, assim, salvar mais vidas. Acompanhe. Isso é importante porque demonstra o avanço da velocidade de conexão, a diminuição do que nós chamamos de atraso na conexão entre o movimento disparado pela mão do cirurgião e a execução pelo equipamento a milhares de quilômetros à distância. Isso abre um leque de possibilidades enormes. Embora a telecirurgia não vá substituir
a ação do médico cirurgião local, ela pode favorecer a disponibilidade de cirurgiões muito experientes em áreas remotas do país. Por exemplo, um paciente que precisa de um cirurgião cardíaco experiente, um cirurgião urológico experiente numa área remota, desde que esse paciente seja assistido por uma equipe local, esse cirurgião mais experiente pode ajudar o desenvolvimento de programas locais e melhorar a qualidade do serviço prestado. Os desafios ainda são os custos, né? Sabemos que áreas menos desenvolvidas têm dificuldade de acesso a novas tecnologias. Além disso, a gente tem o desafio legal, né, de corresponsabilização. Quem é o médico que vai assistir o paciente em cenários desafiadores? Mas eu vejo que a notícia é uma notícia muito positiva. Isso demonstra que a tecnologia avança cada vez mais e a possibilidade de levar um médico especialista, inclusive agora com incorporação de novos modelos de inteligência artificial que está vindo com muita força, eu acho que quando a gente conseguir juntar tudo isso, vai ser um ganho enorme em termos de disseminação dessa tecnologia para uma quantidade maior de pessoas. E a proposta de emenda constitucional, a PEC, que torna crime o porte de droga de qualquer quantidade, foi aprovada nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A aprovação aconteceu com 47 votos a favor e 17 contra. Assim, a PEC 45/23 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e agora a matéria deve ser analisada por uma comissão especial. Em seguida, será votada pelo plenário da Câmara. A PEC veio do Senado, onde já foi aprovada. O texto vai de encontro ao avanço de um julgamento do STF que pode descriminalizar o porte de maconha, em pequena quantidade, para uso pessoal. A proposta é incluir um inciso na Constituição Federal para tornar crime a posse e o porte de qualquer quantidade de droga ilícita, como maconha, cocaína ou ecstase. E o Brasil será o primeiro país do mundo a ter o modo ladrão nos celulares Android. E os testes já estarão disponíveis para alguns aparelhos no próximo mês. A Google oficializou o início dos testes do modo ladrão no Android. Antes do lançamento, as lideranças do Google vieram até o Brasil para entender como funcionam as gangues das bicicletas. O recurso funcionará nos aparelhos com Android 10 ou superior, de modo que a tela do celular será bloqueada ao identificar que alguém o arrancou da sua mão rapidamente. A empresa explicou que o próprio celular identifica o roubo usando inteligência artificial e o acelerômetro, que é o sensor que mede a vibração e a aceleração. Assim que o ladrão puxar o aparelho de sua mão, o dispositivo bloqueia a tela e ele só poderá ser ligado novamente com a senha. A função pode identificar fugas a pé, de bicicleta, de moto e carro. E a mensagem possível roubo detectado. Este dispositivo foi bloqueado automaticamente para proteger seus dados. É exibida logo após o roubo. E os furtos de energia elétrica bateram recorde no país no ano passado. Os chamados gatos superaram a geração da usina hidrelétrica de Belo Monte. Para a gente ter uma ideia, essa usina é a segunda maior do país. Os gatos são uma forma de ligação elétrica clandestina feita para furtar energia sem que seja preciso pagar às concessionárias pelo serviço. Se os gatos fossem uma usina de produção, seriam a segunda maior do Brasil. Essa prática ilegal sobrecarrega as redes elétricas, encarece a conta de luz e pode causar curtos-circuitos ou incêndios. No comparativo, essa usina gato também representa 60% do fornecimento da Itaipu para o mercado brasileiro. Os dados são de um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, feito com base em informações da Agência Nacional de Energia Elétrica. A região norte do país é a que teve mais incidência de furtos. De toda a energia de baixa tensão fornecida, em 2023, 46,2% foi furtada. Isso é quase a metade. Mas é o Sudeste que mais pesa o sistema elétrico, puxado pelo Rio de Janeiro, que teve 11,27 milhões de megawatts furtados em 2023. E depois por São Paulo, com 6,98 milhões de megawatts. Os gatos somaram 20 milhões de megawatts na região no ano passado. Entre 2012 e 2022, as perdas não técnicas na região Sudeste representaram 46,04% do total do país. E cerca de 38 milhões de brasileiros poderão sofrer com os efeitos do agravamento das secas no país. O alerta foi feito pela própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Vamos ver.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima fez um alerta sobre o aumento da desertificação. Marina Silva visitou a Caatinga, na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Partes que eram só semiáridas estão ficando áridas e se estendendo naquela região do Cerrado, da Caatinga para o Cerrado. Isso é para a gente ficar triste? Não. É para a gente reagir como vocês já estão reagindo. Cerca de 38 milhões de brasileiros poderão sofrer os efeitos da desertificação e da seca, que ameaçam 1.400.000 quilômetros quadrados de território, uma área maior do que a do Peru. O Rio Grande do Sul está apenas começando a se recuperar das piores enchentes de sua história. Marina alertou na semana passada que tanto aquela região quanto a Caatinga, a Amazônia e o Pantanal enfrentarão uma seca severa este ano. O Brasil registrou um número recorde de incêndios florestais de janeiro a abril, com mais de 17 mil de acordo com dados oficiais. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabeleceu a meta de atingir o desmatamento zero até 2030. O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, recebe em média 830 alertas de balões por ano. São Paulo e Rio de Janeiro são os locais onde esse perigo é maior. Vamos conferir. Só neste ano são 187 registros de ocorrência de balões. Percebe-se ainda um aumento dessas ocorrências entre os meses de maio e julho, que é a época mais crítica em função das festas culturais. Esse período representa 40% do total de ocorrências do gênero no Brasil. O perigo aumenta quando as condições meteorológicas não permitem o avistamento e, consequentemente, impedem o desvio do que pode ser feito a tempo pelo piloto de um avião, por exemplo. Dependendo da massa do balão e da velocidade da aeronave, o impacto da colisão pode chegar a 250 toneladas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, disponibiliza no próprio site a página de risco baloeiro, que criada com a finalidade de coletar informações sobre eventos relacionados a balões. Nos últimos 5 anos, o CENIPA recebeu em média 830 denúncias anuais de ocorrências de balões. O estado com maiores números são Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2023, foram 837 reportes, sendo 338 apenas no Rio e outros 370 em São Paulo. E é importante ressaltar que a soltura de balões é considerada uma prática ilegal, sujeita a penalidades previstas em lei, conforme estabelecido no artigo 261 do Código Penal. Além disso, essa atividade pode ser considerada também crime ambiental segundo a Lei nº 9.605 de 98, pois pode causar incêndios em áreas florestais e urbanas. E veja a seguir, homem escala prédio na Argentina sem nenhuma proteção. E ainda, Copa Graça de Futebol Society entra nas fases decisivas. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias para você. E olha só, o antissemitismo disparou no Brasil após o início da guerra na faixa de Gaza. O número de denúncias registradas desde o início de conflito até o mês passado aumentou 630%. Do início do conflito, em outubro do ano passado, até maio deste ano, foram registradas pouco mais de 2.000 queixas de antissemitismo ao canal de denúncias administrado pela Confederação Israelita do Brasil, em parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo, responsáveis pela elaboração e divulgação do relatório, que revela os números alarmantes segundo as entidades. Em todo o ano de 2023, houve 1.400 reclamações, enquanto em 2022
foram 397. Segundo o texto, atos considerados antissemitas incluem negar a existência do Holocausto e seus efeitos, ter a intenção de cometer genocídio contra judeus, usar símbolos historicamente associados ao antissemitismo, como a suástica nazista, entre outros. Entre as denúncias, as instituições relatam o preconceito contra judeus em locais públicos e próximos a sinagogas, além de pichações, cartazes antijudaicos e nazistas e a distribuição de materiais que promovem a intolerância aos judeus. Líderes das entidades ressaltam que a educação é a chave para combater o antissemitismo em escolas e universidades. Um relatório internacional divulgado recentemente aponta aumento de ocorrências contra judeus também nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França e Austrália. E um estudo norueguês mostrou que o ano de 2023 foi o que mais registrou conflitos armados, desde 1946, embora o número de regiões afetadas por esses conflitos tenha diminuído. A tragédia da guerra nunca esteve tão presente nos últimos 80 anos como em 2023. Um estudo norueguês do Instituto de Pesquisa para a Paz de Oslo confirmou que o período foi o que registrou mais conflitos armados desde 1946. A boa notícia é que o número de estados afetados pelas guerras diminuiu. No ano passado foram registrados 59 conflitos bélicos no mundo, 28 deles na África. A cifra de países atingidos por um conflito caiu de 39 em 2022 para 34. Da mesma forma, as mortes em combates foram reduzidas pela metade, para cerca de 122 mil. Mesmo assim, esses números são os terceiros mais altos desde 1989, devido à invasão russa da Ucrânia e ao conflito em Gaza, entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. De acordo com um estudo que avalia as tendências de guerra entre 1946 e 2023, o nível de violência global não estava tão alto desde a Guerra Fria. Pesquisadores sugerem que a situação dos confrontos é mais complexa, com um número maior de atores beligerantes ativos dentro de um mesmo país. Se as mortes em combate caíram no ano passado, o total dos últimos 36 meses é o mais alto das últimas 3 décadas. Depois da África, as regiões do mundo mais afetadas por conflitos armados foram a Ásia com 17, o Oriente Médio com 10, a Europa com 3 e as Américas com um único conflito. Desde o ano passado, houve um aumento de 8 milhões de pessoas deslocadas à força no mundo. Isso de acordo com um relatório divulgado pela ONU. Estima-se que o total tenha chegado a 120 milhões de pessoas. O número de deslocados à força no mundo atingiu o recorde pelo 12º ano consecutivo, com cerca de 120 milhões de pessoas em abril de 2024. De acordo com o relatório anual do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O número representa um aumento de 8 milhões de pessoas em um ano. A guerra continua sendo o maior motivo dos deslocamentos em massa. Depois entram no cálculo refugiados e perseguidos. Entre os conflitos armados que contribuíram para o crescimento desses números estão a guerra no Sudão e o conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, que, segundo a ONU, representa 1,7 milhões ou 80% da população do território palestino deslocado à força. E o Observatório Europeu das Drogas da Toxicodependência publicou um relatório anual em que afirma que o mercado nunca esteve tão forte na Europa, com substâncias sintéticas de alto teor, misturas inéditas e o policonsumo. Na Europa, há um mercado de drogas extremamente complexo e em rápida evolução, onde drogas ilícitas são acessíveis e novas substâncias sintéticas de alto teor surgem com frequência. Como a cada ano, o relatório também analisa novas substâncias psicoativas. No ano passado, foram registradas 26 novas drogas no continente pela primeira vez, o que eleva o número total de substâncias listadas para mais de 950. O texto observa que os consumidores estão expostos a um leque mais amplo de substâncias psicoativas, que são frequentemente mais potentes ou mais puras. Ao mesmo tempo, o chamado policonsumo, ou seja, tomar de forma simultânea ou sucessiva 2 ou mais drogas, é algo habitual na Europa. A cocaína é o estimulante ilícito mais popular na Europa e foi consumida em 2023 por 4 milhões de pessoas com idades entre 15 e 64 anos.
A ampla disponibilidade no continente tem um impacto cada vez mais negativo na saúde pública. A cocaína foi associada a quase 20% das mortes por overdose registradas em 2022. E olha só que curioso, a França lançou a campanha Dirija como uma Mulher. O objetivo é uma mudança na mentalidade dos homens para incentivar que eles tenham outro comportamento no trânsito, já que eles são os maiores responsáveis pela maior parte dos acidentes com vítimas fatais. É consenso em todo mundo que os homens provocam mais acidentes de trânsito que as mulheres. Inclusive no Brasil, onde uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, indicou o registro de quase 200% mais colisões provocadas por eles do que por elas. E na França, não é diferente. Dados oficiais de segurança rodoviária mostraram que os homens representam, estatisticamente, um risco maior ao volante. De cada 10 acidentes fatais na França, quase 9 são provocados por eles. 93% dos motoristas embriagados envolvidos em um acidente eram homens e 88% dos jovens motoristas mortos também eram homens. Cerca de 3.000 pessoas morreram em acidentes de trânsito no país no ano passado. E os primeiros dados apontam para um possível aumento em 2024. E para tentar mudar essa projeção, a Associação Vítimas e Cidadãos está promovendo a campanha Dirija como uma Mulher. As motoristas geralmente são mais cautelosas, correm menos e, por isso, batem menos. E para quem acha que isso não vale a pena, é bom lembrar que na hora de verificar as estatísticas sobre multas, os homens também ganham essa disputa com folga. E olha só essa história. Um homem foi flagrado na Argentina escalando um prédio de 30 andares. O mais chocante é que ele não tinha nenhuma proteção. Confira. O prédio tem 125 metros de altura e 30 andares. O homem é um influencer da Polônia e é conhecido por ser um escalador profissional de edifícios. Ele tem milhares de seguidores nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que ele não usa nenhum equipamento de proteção, apenas luvas e sua câmera. Um morador da região flagrou o momento e chamou as autoridades. Ele também contou que o polonês havia tentado a escalada anteriormente e foi barrado pelos funcionários do edifício. No momento do resgate, o influencer estava entre o 8º e o 15º andar do prédio. O Homem-Aranha polonês já viajou o mundo escalando pontes, prédios e arranha-céus, e até mesmo a Torre Eiffel, na França. E um estudo publicado pela revista científica Nature garante que os elefantes chamam uns aos outros pelo nome. Os animais usam o equivalente a um nome diferente e arbitrário para cada paquiderme. Os elefantes são conhecidos pela compreensão da morte e pela memória notável. Mas a inteligência desses animais não para aí. A pesquisa, baseada na observação de 2 manadas selvagens no Quênia, concluiu que os elefantes usam uma vocalização específica para cada indivíduo. E mais, esses animais também reconhecem e respondem a um chamado direcionado a eles, enquanto ignoram os direcionados a outros. O estudo apoia a ideia de que elefantes podem inventar nomes arbitrários. Para chegar a essa conclusão, os cientistas usaram gravações realizadas pela associação Save the Elephants na reserva de Samburu e no Parque Nacional de Amboseli, no Quênia. Com a ajuda de um algoritmo, identificaram 469 chamados distintos que incluíam 101 elefantes que emitiam um chamado e 117 que o recebiam. Os elefantes produzem uma ampla gama de sons, desde fortes trombetas até murmúrios que o ouvido humano não capta. Segundo o estudo, o paquiderme, assim como os humanos, atribui um nome arbitrário ao membro da manada com quem deseja se comunicar. A pesquisa sugere que o comportamento extremamente social dos elefantes pode ter favorecido o desenvolvimento dessa capacidade de comunicação. Um levantamento mostra que muitos brasileiros têm preferido treinar num horário não muito convencional. 1 a cada 20 alunos treina em academias de madrugada. O levantamento da plataforma de benefícios de bem-estar WellHub, o antigo Gympass, mostra que a frequência nas academias durante a madrugada deu esse boom nos últimos 5 anos. Enquanto em 2019, menos de 1% dos usuários da plataforma treinavam nesse período,
Agora, em 2024, cerca de 5,5% deles treinam entre meia-noite e 5 horas da manhã. A pesquisa reúne dados de todo o Brasil e tem como base o horário oficial de Brasília. Segundo a Well Hub, esse aumento pode ser explicado por mudanças no estilo de vida e também pela busca por flexibilidade de horários. Mas o treino na madrugada pode não render os resultados esperados. Segundo especialistas, treinar sem descanso afeta a capacidade de emagrecimento e ganho de massa muscular, já que o sono regula processos fisiológicos como digestão, músculos e sistema imunológico. Além disso, a falta de sono de qualidade no horário convencional pode prejudicar as atividades do dia seguinte, tanto as do trabalho quanto as rotineiras, como subir escadas, por exemplo. Por outro lado, os especialistas alertam que se a pessoa não tem outro horário para se exercitar, é melhor ir à academia de madrugada com regularidade do que ser sedentário. E a Copa Graça de Futebol Society entrou na fase decisiva. O torneio está definindo os campeões regionais. E o repórter Ismael Nascimento foi lá conferir de perto uma dessas decisões. Vamos ver. Oração, união, alegria e muita disputa. Foi assim a grande final da Copa Graça Regional de Mogi das Cruzes. O torneio de futebol Society é organizado pela Igreja Internacional da Graça de Deus e reúne igrejas de todo o estado. E o pastor Nilton Bento, que é o coordenador geral da Copa Graça, destacou o sucesso do torneio. Segundo ele, a cada ano a competição tem crescido mais e mobilizado um número maior de comunidades. O resultado são bons jogos e vidas transformadas através do esporte. Esse ano nós trouxemos uns times melhores, né? As pessoas, os pastores, os coordenadores acabaram escolhendo jogadores um pouco mais rodados na várzea mesmo, alguns até profissionais, e participaram junto com a gente, então assim, deu um brilho maior na competição. A importância da Copa Graça é alcançar pessoas que dentro da igreja a gente não conseguiria alcançar, né? Jogadores que participam, que muitas vezes não pisariam numa igreja, mas aqui na quadra eles acabam por ouvir a palavra de Deus. O objetivo maior da Copa Graça é levar as pessoas à salvação. O pastor Sérgio Rojo, da Igreja Internacional da Graça de Santa Isabel, fala que a Copa Graça veio cumprindo a missão de aproximar as pessoas cada vez mais para os ensinamentos de Jesus. A Copa Graça, nessa edição, ela já veio com um pouco mais até assim de força, né? Uma vez que é um projeto, né, encabeçado, idealizado pelo deputado Davi Soares, juntamente com o pastor Nilton César. O principal que nós temos, né, no nosso coração sempre, né, esse trabalho, o alvo, né, como nós sempre falamos, é mais do que futebol. Então temos alcançado vidas, né, agregado as pessoas, né, alguns que estavam afastados, inclusive da igreja. Eu tive a oportunidade de presenciar momentos, inclusive, que o futebol ele é adrenalina, né, ali o jogo de contato, e presenciamos também momentos um pouco mais assim acirrados, com depois um pedido de desculpas, entendendo que o alvo aqui é muito maior do que o futebol. Jesus é o nosso, que nos faz mais do que vencedores em todas as coisas. Na Copa Graça, todos são campeões. O campeonato da Copa Graça está na sua 4ª edição e este ano Mogi das Cruzes contou com 12 times com apenas uma finalidade: propagar o Evangelho de Jesus por meio do futebol. E na final foi Mogi das Cruzes com César de Souza. E a final foi emocionante. O time César de Souza começa fazendo o primeiro gol, mas não foi fácil manter a liderança. Logo, o Mogi das Cruzes empata, faz o segundo e finaliza com o terceiro, ganhando a Copa Graça por 3-1. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço a companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!